Questão 3. Um quadrado tem vértices consecutivos A igual a 3 e 3, B 4 e 2, C 3 e 1, D 2 e 2. Determine a equação da circunferência inscrita neste quadrado. Então, primeiramente, vamos ter uma ideia aqui, tá? Vamos fazer um quadrado aqui qualquer, só para a gente exemplificar o problema, tá? Eu vou colocar os pontos aqui, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, tá bom? E vamos determinar então a equação da circunferência inscrita nele. Muito bem, então está aí o desenho. Nós temos uma circunferência inscrita, ou seja, a circunferência está dentro do quadrado, tá? E ela toca os lados do quadrado em apenas um ponto, certo? Então nós temos 4 pontos de contato dessa circunferência aqui. O que é necessário para a gente descobrir a equação de uma circunferência? É necessário saber o centro da circunferência, que eu vou chamar de O, ponto O, e é necessário saber o raio da circunferência, né? O raio vamos chamar de Rzinho. Então, como é que nós vamos descobrir isso? Bom, primeiramente eu posso descobrir o centro da circunferência. Como é que eu descubro o centro da circunferência, que é o ponto O? Bom, eu posso fazer uma coisa muito simples aqui, que é descobrir exatamente o ponto médio entre D e B. Vocês concordam comigo que o ponto médio entre D e B é o centro da circunferência? Isso ocorre porque ABCD é um quadrado, né? As suas diagonais se cruzam exatamente no meio. Portanto, ó, este ponto aqui é exatamente o centro da circunferência e também o centro do quadrado, ponto médio entre D e B. Então, como é que se faz para achar o ponto médio entre o ponto D e o ponto B? Então, o x do ponto médio, que é o ponto O, vai ser a coordenada x do ponto D, que é 2, mais a coordenada do ponto B, que é 4, dividido por 2. Então, a coordenada x do centro vai ser 2 mais 4, 6, sobre 2. Nós vamos ter que o x do centro vai ser 3. Então, vamos colocar aqui, o x do centro é 3. E o y do centro, que é y do ponto O? Eu vou pegar a coordenada y do ponto D, que é 2. Vou somar com a coordenada y do ponto B, que é 2 também. E dividir por 2. É uma média, né? Ou seja, 4 sobre 2, 2. Então eu sei que o ponto médio é 3 e 2. Se o ponto médio é 3 e 2, o centro da circunferência também é 3 e 2. Beleza. Agora, como que eu vou encontrar o raio desta circunferência? Bom, o raio desta circunferência é exatamente este aqui, ó. Tá? Vamos botar uma outra cor aqui, um verdezinho, tá? Para encontrar o raio dessa circunferência, eu tenho que encontrar o ponto médio entre C e B, que é este carinha aqui, tá? E tenho que encontrar a distância do ponto O até este ponto aqui. Podemos chamar esse ponto de M, um exemplo. Pode usar qualquer letra que não tenha sido usada já. Ou então, eu posso calcular a distância entre o ponto A e o ponto B e dividir por 2, que eu vou encontrar exatamente a distância entre O e M. Acredito que seja mais fácil calcular a distância entre A e B e dividir por 2. Então, calculando a distância entre o ponto A e o ponto B, nós vamos ter xa menos xb, então vai ficar 3 menos 4 ao quadrado, mais ya menos yb, o ya é 3, menos o yb, que é 2, ao quadrado. Nós teremos distância entre o ponto A e o ponto B, como sendo menos 1 ao quadrado, que é 1, então vai dar a raiz de 1. E aqui 3 menos 2 dá 1, que dá 1 ao quadrado, e é 1. Ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B é raiz de 2. Portanto, o raio desta circunferência
é raiz de 2 sobre 2. Unidades de comprimento. Vocês entenderam a moral da história? Tá? Então vou repetir. Eu calculei a distância do ponto A até o ponto B, que é o dobro do raio. Tá? Como a circunferência está inscrita no quadrado, então o raio é a metade do lado do quadrado. Tá certo? Agora que eu sei o centro e sei o raio da circunferência, encontrar a equação da circunferência é tranquilo. Então vamos lá. X menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, x menos, quem é o x do centro? É 3 ao quadrado, y menos o y do centro, que é 2 ao quadrado, é igual ao raio, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar com x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 4, fica 2 sobre 4. E 2 sobre 4 é 1 sobre 2. Está fechado aqui, esta é a equação da circunferência inscrita no quadrado. Fechou? Maravilha!